Olá, boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste de forma virtual e aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 23, capítulo 5. Preparastes uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 29/2025, autora do vereador Ademir Honorato. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 30/2025, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 31/2025, PL/3225, de autoria do vereador Ademir Honorato. Veto total 1/2025 ao PL/009/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Fontana. Indicação de número 219/2025 e 220/2025. Autor Ademir José Honorato. Indicação de número 221/2025. Autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 222/2025. Autor Obadias Benoni da Silva. Indicação de número 223/2025 a 225/2025. Autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 226/2025 a 227/2025, autor Valmir D'Agostinho. Requerimento de número 285/2025 a 286, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 287/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 288/2025 a 290/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 291, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 292, autor Valmir D'Agostinho. Requerimento de número 293/2025, autor Márcio Darós da Luz. Requerimento de número 294/2025 a 295, autor Marcos Soares Machado. Justificativa de ausência. Justifico a ausência do vereador Amaral Bittencourt da sessão do dia 12/5/2025. Justifico a ausência do vereador Ademir José Honorato, conforme artigo 99 da linha C da sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. Questão de ordem cedida ao vereador Marcos Machado. Presidente, boa tarde, obrigado. Só para informar a mesa, antes que a gente vá para o grande expediente, para corrigir o requerimento 295. Teve um erro de digitação ali, e não é Rua João Alípio Braz, e sim Rua Luiz Daltoé. A alteração do requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A alteração foi aprovada por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Seguimos como ordem de sorteio. Fará uso, começando hoje pelos vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano. Cedeu seu tempo para o vereador Neto. Vereadora Gorete Guaroli. Declina. Vereador Neto Júnior, você dispõe de 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente, amigos colegas, nobres colegas da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui presencial e também pelas redes sociais. Presidente, só fazer um release na última semana da viagem que nós ficamos 2 dias em Florianópolis, visitando os deputados e atrás de recurso para a cidade. Primeiro, eu quero agradecer essa casa pela disponibilidade, sendo sempre parceira e amiga. E fomos no gabinete do deputado Rodrigo Minotto, onde o deputado foi muito sólido, parceiro, disponibilizou para nós uma emenda para a cidade de Criciúma, no valor de R$700 mil, que estamos vendo onde a gente vai investir esse valor, mas é um projeto bem bacana para o município. Também visitemos o presidente da FESPORT, o diretor da FESPORT, o Jorge Davi,
onde que estamos desde o ano passado, atrás de um projeto bem bacana que já acontece em Balneário Camboriú, que é um torneio mundial de beach tênis, onde que eu tenho muita vontade de trazer para Criciúma, como veio para cá, para essa cidade, também aquele evento de skate, e a gente quer trazer esse evento para cá. É um projeto para 2026, claro, é um evento que custa muito caro, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, mas é aquela questão, né? Se a gente conseguir trazer para a cidade, engrandece a rede hoteleira, rede gastronômica, envolve o município, né? Foi onde que a gente foi até o deputado Júlio Garcia, e conseguimos também o apoio do deputado estadual Júlio Garcia, quer ser parceiro desse evento, ele esteve prestigiando esse evento em Balneário Camboriú, gostou muito, e eu acho que é um grande evento que a gente pode ter aí nos próximos meses ou no próximo ano para a cidade de Criciúma. Isso vai abrilhantar muito a nossa cidade. No outro dia, estivemos visitando o presidente do PSDB, Marcos Vieira, uma conversa bacana, uma conversa legal, com essa questão de fusão, troca de partido. A gente teve uma conversa muito legal, mandou um abraço para os vereadores do PSDB, Gorete, o próprio Daniel, pessoal da nossa base, aonde conseguimos uma emenda, líder do governo, Toninho da Embralite, de R$300 mil destinada para a saúde. Nosso gabinete já está fazendo todas as documentações. Então é isso, a gente rodou lá por 2 dias, conhecendo as pessoas, visitando os gabinetes do deputado, entendendo um pouco a política catarinense como que está, né, lado A, lado B, e conseguimos trazer para Criciúma e para a região aí quase R$1,5 milhão, que vai vir nos próximos dias. Também, no outro dia, tivemos uma grande conversa com a nossa deputada Giovana de Sá, onde a Giovana tem um projeto muito bacana conosco, e tenho certeza que nos próximos dias vai estar saindo do papel aí um projeto que ela tem bacana, da nossa autoria, projeto de uma pista oficial de mountain bike Pobidrek, uma pista para a galera amante do ciclismo, que estamos ainda vendo o local, tenho conversado com o prefeito Vaguinho sobre isso, pode ser feita talvez lá no Parque das Nações, onde é que era o antigo chafariz, e é um lugar onde é que vai brilhantar a cidade, como hoje também tem a pista de skate. Criciúma é a capital também dos parques, do turismo, e tudo que vir para a cidade, presidente, e ser um benefício, tudo nós vamos ter a ganhar. Então, creio que nos próximos meses aí a gente vai ter um grande resultado. Estamos em busca de dinheiro, a gente sabe que o município, a prefeitura é igual a casa da gente, falta dinheiro, né, para pagar água, energia, rancho, prestação de carro, e a prefeitura não é diferente. Por isso que a gente tem que bater na porta dos deputados para pedir recursos para o município, para a gente poder fazer as coisas acontecer. Que só deixar caráter do município é um pouco difícil. A gente vê a caminhada aqui dos nobres colegas, eles estão sempre também atrás de demandas, e eu tenho certeza que Criciúma ela vai continuar a ser grande no esporte, e não tenho dúvida que logo, logo a gente vai ter aqui um campeonato mundial de beach tênis, e nós vamos ter uma pista olímpica de mountain bike Pobidrek, que é uma pista onde é que essa galera do ciclismo vai amar, até porque é uma pista que hoje só tem em Rio do Sul, e eu tenho certeza que a cidade também vai ser uma referência. O Nicolas sabe o que eu estou falando, ele já foi secretário de esporte, e eu tenho certeza que vai ser também um ganho para o município, porque quando tem essas competições, Criciúma não consegue sediar e tem que se deslocar para as outras cidades, porque aqui não tem isso. E Criciúma tem ótimos locais, né? Tem o Unesc, que é parceira, tem o Mambituba, que é parceiro, né? E quando tem esses grandes eventos, Criciúma não consegue realizar as competições sozinha, mas sempre precisa desses grandes parceiros, igual o Criciúma Esporte Clube, que tem lá 8 campos no CT. Isso para nós ajuda muito. Tá bom, presidente? Quero te agradecer pela oportunidade, agradecer também o Soares, que foi muito parceiro nesses 2 dias aí que estivemos em Florianópolis em busca de recursos para a cidade. Isso é muito importante. Obrigado à mesa diretora e obrigado pela oportunidade, presidente. Uma boa semana a todos. Vereador do PP, vereador Mir D'Agostino declina. Vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel declina. Vereador Daniel Formentin. Cedeu o seu tempo para o vereador Marcos. Vereador Márcio Darós da Luz. O senhor dispõe 3 minutos e 1/2.
Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, colegas da mesa diretora. O Amaral hoje não está aqui, mas tem que agradecer o Amaral, a Gorete e o Marquinhos, vocês, colegas vereadores que acompanharam esses últimos 50 dias que foram difíceis para a gente, por questões de saúde, da família do Sogro, como todos acompanharam, mas tem que agradecer a cada um de vocês pelas palavras de carinho, de conforto, para não desistir. E a gente sabe que a responsabilidade e compromisso que temos à frente dessa casa, ela é muito grande, mas sozinho a gente nunca consegue. E num momento desse difícil que a gente vê que realmente temos pessoas comprometidas com a nossa cidade e não deixar essa casa parar os seus trabalhos e der continuidade. Como todos sabem, na terça-feira, o meu sogro acabou falecendo com 64 anos de idade. Na quinta-feira, a irmã dele faleceu com 69 anos de idade. E no sábado, uma fatalidade também, como muitos conhecem aqui nessa casa, o Mário, Morão, lá do pátio, pessoa de minha inteira confiança, amigo pessoal. Quem conhece a história, ou quem conheceu, tiver privilégio de ter conhecido o Mário, sabe o quanto ele era comprometido com o nosso município, natural de Tubarão, mas veio para Criciúma. Ele chegou no pátio de máquinas com uma bicicleta, fez a sua história lá dentro e hoje é respeitado por muitas pessoas. Uma cirurgia de joelho, uma fatalidade, com embolia pulmonar, acabou perdendo sua vida. Então, às vezes, a gente se pergunta, né? Às vezes passamos por períodos e ali a gente realmente veja as pessoas, familiares e amigos, colegas, que a gente realmente possa contar e estar junto conosco. Então, quero aproveitar, já estando aqui na tribuna também, pedindo para que essa casa encaminhe condolências à família de Mário César, funcionário do pátio, e também para a família de Josemar Jânio Nogueira. Deixo aqui meus agradecimentos novamente a cada um e a cada uma de vocês por esses momentos e gestos de apoio e carinho que cada um de vocês disseram a esse presidente. Muito obrigado a todos. Vereador Amaral, falta justificada. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, nosso presidente, competentes do senhor da casa, todos os vereadores, o que nos assiste pelas redes sociais e também pela plateia. A minha vinda aqui também nessa noite não poderia deixar de falar, nosso presidente já falou, mas confesso que foi uma perca muito grande para nós. Trabalhamos muitos anos junto com o falecido Mário. Uma pessoa, alguém pode dizer assim, mas é porque faleceu? Não, porque realmente era uma pessoa do bem. Uma pessoa que sempre que precisei, nesses 4 anos como intendente, ele trabalhava ali como gerente do pátio, na parte administrativa, e foi uma pessoa que sempre me ajudou, sempre, não me ajudou a mim, me ajudando a mim, estaria ajudando a comunidade. Então, eu quero também, já aproveitando, depois o nosso presidente já pediu, com essa família, né, e que Deus possa confortar toda a família. Também não poderia deixar de enfatizar aqui nessa noite a dona Ana, minha amiga, Fátima, né, que é coordenadora do União Brasil, que trabalhou forte junto com a gente. Muito obrigado pela sua visita, também pelo seu Beto, muito obrigado. Né, e quero falar só um pouquinho, porque eu deixei o resto depois para o nosso presidente falar. Mas nós estivemos em Araranguá e eu saí de lá fascinado, gente. Coisa muito boa, assim, ó. Nosso presidente, eu creio que você já foi lá, já? Araranguá, na Câmara de Vereadores? Muito linda. Eu sei que a nossa vai ficar bonita, presidente Marquinhos, mas deixou nós com água na boca. Muito linda aquela Câmara de Vereadores lá de Araranguá. Esperamos, a nossa vai ficar mais bonita, né? Mas assim, ó, a nossa ida lá foi muito boa, muito representativa. E a gente está sentindo, Marquinhos, presidente, que cada Câmara de Vereadores que nós temos indo falando a respeito do ouro dos cavalos tem sido um embate muito bom.
Né? Porque nós puxamos isso. Hoje eu conversei com um deputado hoje lá em Uruçanga, dizendo, vocês são corajosos, nós fomos eleitos pelo povo para trabalhar. Se vocês não tiverem coragem de ir no embate dos vereadores de Criciúma com a comunidade, enfim, com mais de vereador, vão. Aí ele baixou a cabeça, então você lançou um sorrisinho meio amarelo, né, e saiu. Mas essa é a verdade. Fomos eleitos por vocês para trabalhar para a comunidade e nós vamos bater nisso, como diz o presidente da casa lá de Aranguá, o Paulinho, muito meu amigo, né, Aldinei? Foi muito boa e ele disse, conte conosco, que estaremos juntos, vamos reunir todos os vereadores, todas as câmaras de vereadores aqui dessa região, para que possamos fazer um belo trabalho e juntos vamos vencer essa causa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos. Boa noite. Vereadores do PL, Ademir José Honorato, ausente. Juarez de Jesus dos Santos. Declina. Luiz Carlos Custódio Fontana. Nicola Hilário Martins. Obadias Benoni da Silva. O senhor dispõe de 7 minutos. Queridos colegas da mesa diretora, nobres vereadores, cumprimentar também aqui o público que está aqui nos assistindo, os assessores, meus cumprimentos, uma boa tarde. Como diz nosso querido ex-vereador, ex-presidente, shalom a todos. Shalom. Pastor Jair, Alexandre. Bom, senhores vereadores, a minha subida aqui aos microfones desta casa, vocês têm acompanhado o meu trabalho em relação à pauta de pessoas ostomizadas. Desde 2022, eu venho trazendo debates aqui para esta casa, conversas, fizemos uma audiência pública no ano seguinte, 2023, só para recapitular a audiência, participação de muitas pessoas aqui, pessoas que de fato sofrem com essa situação, aqueles que são de reversíveis e os irreversíveis, que vão viver até Deus dizer sim aqui para eles, dizer não para eles aqui nessa terra. E a gente vem lutando, porque existem algumas situações que precisam ser alinhadas como questões de políticas públicas. Dentre algumas, a gente até conseguiu, para trazer uma reflexão para a cidade, que foi o dia das pessoas ostomizadas aqui na cidade, mas isso é pouco para o que a gente pode fazer. Eu me lembro, vereador Marcos Machado, aqui nessa tribuna foi dada a palavra para um senhor vir aqui falar, ele chorou, lágrimas aqui, derramou lágrimas nessa tribuna aqui, porque foi, segundo ele, a primeira vez que alguém fala, que dá essa oportunidade para essa comunidade, para essas pessoas estarem aqui na casa para falar sobre o seu problema. Hoje, eu estive no Ministério Público, depois de vários requerimentos protocolados, várias respostas, e se você fizer, vereador Potelec, fazer uma análise em todas as respostas, desde o então vereador Paulo, que trouxe um requerimento, vereador Manuel Rosengue, que trouxe um requerimento dessa pauta, vereador, aquele do seu partido, me fugiu, que é alto, que foi vereador aqui também, o Ganso, trouxe também essa pauta. Peguei todos esses requerimentos, de todos os vereadores que já haviam feito, os meus requerimentos também, que a gente fez desde 2022. Peguei todas as respostas, vou fazer um comparativo. Eu estou falando aqui há tempo, conversei com o prefeito Clésio Salvaro, na época prefeito, ele gostou da ideia, deu sinal verde para que o banheiro adaptado, gente, é simples, o pedido é só banheiro adaptado, é só pegar um banheirinho público, pode ser, inclusive eu fui junto com o engenheiro da Secretaria de Obras, o então secretário Tita havia autorizado a ida dele comigo ao terminal central, fomos lá, olhamos, aqui, dá para fazer aqui. Se as pessoas estiverem aqui na região central, já tem aonde ir para fazer a sua higienização. Senhores, o vereador Neto uma vez falou sobre o seu papai aqui, é triste ver alguém que carrega aquela bolsinha ter que deitar, sentar no chão de um banheiro público para fazer a sua higienização, para entrar ainda, inclusive, ficar aberto, inclusive, para ter bactérias. Conversamos bastante,
ficou então essa oportunidade para que seja feita, para que fosse feito o banheiro adaptado. Conversamos com o secretário, tudo certo, não saiu do papel. Uma parte, vereador. Claro, vereadora Goretti. Foi inaugurado no sábado, na sexta-feira, o Centro Comunitário da Mina Brasil. E quando eu acompanhei a obra desde o começo, aí quando eles começaram a fazer o banheiro, eu disse, mas para que serve esse WC pequenininho aqui, parece para criança? Aí o proprietário da empresa disse, não, isso é regra agora. Esse banheiro aqui é para pessoas customizadas. Então, eu acredito que está avançando, e eu já vi pessoas com esse tipo de com as bolsinhas, procurando aonde ir, porque não tinha. Parabéns pela sua colocação, e eu acredito que, com calma, as coisas vão mudar. E na Mina Brasil já tem os banheiros adaptados para os customizados. Obrigado, vereadora Goretti. É exatamente isso. As próximas inaugurações, os próximos banheiros, sim. O nosso pedido é para os que já estão, para que adapte os que tem, por exemplo, Terminal Central. Os parques que nós temos, pelo menos bote um lá. Porque essas pessoas, sabendo que está ali, estão na redondeza, já vai lá para fazer a sua higienização, certo? Eu tive várias conversas, idas e vindas. É uma coisa muito simples para fazer, vereador Marcos. Não tem custo nenhum, aquele absurdo. É um banheiro, irmão. Você vai só fazer um elevado. Eu documentei tudo, só para deixar bem ciente aos senhores, e levei ao Ministério Público, porque eu já havia prometido aqui nessa tribuna que era o último requerimento nesse sentido que eu iria fazer, e que eu iria tomar uma providência de levar ao Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse nos ajudar, inclusive o Poder Executivo a colocar em prática. Eu vou citar a lei aqui, vereadora Goretti, a lei do município, a lei 7.609/2019, que dá esse direito, está no Código de Obras, inclusive, que dá esse direito para essas pessoas. Então, é um clamor que a gente vem batendo muito, todos que estão aqui sabem que eu já falei isso em comissão, já falei aqui em cima. Não é uma questão política, é uma questão humana, de direito para essas pessoas, que a gente quer que saia do papel o mais rápido possível. Então, com a nossa ida lá, doutor Douglas, muito obrigado por ter nos atendido, é o novo procurador da 5ª Promotoria, aliás, se colocou à disposição para vir aqui na nossa casa, para se apresentar e mostrar o que a promotoria, a 5ª Promotoria pode fazer e realizar em parceria com essa casa. Achei muito interessante. Vou falar com o presidente, com a mesa diretora, para que a gente possa formalizar um convite para que o doutor Douglas Martins possa estar aqui conosco. Não é o parente do irmão Nicola, do vereador Nicola, mas é Martins também. Então, eu deixo isso registrado, vereador líder do governo, peço para que o senhor continue nos ajudando, líder, porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem nos ajudado bastante nessa questão de interlocução, e mais uma vez peço, por favor, não é eu represento umas vozes de pessoas que estão querendo esses banheiros públicos. São 152 registrados na Secretaria Municipal, mais uns 40 que frequentam a Unesp, total quase 200 pessoas customizadas aqui em Criciúma. Era isso, senhora secretária, obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Soares Machado, do MDB. O senhor dispõe de 7 minutos. Boa tarde, vereadores. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa a vereadora Goretti, que oportunamente preside essa sessão. Quero cumprimentar o vereador Obadias e, em nome dele, cumprimentar todos os colegas do plenário, o público que nos assiste nas galerias e nas redes sociais. Senhores, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um relato que foi muito bem lembrado pelo vereador Neri Xavier, do União Progressistas, que é membro da comissão junto conosco, que discute a questão do Morro dos Cavalos. Visitamos a cidade polo do extremo sul de Santa Catarina, que é Araranguá. Mais uma mobilização muito bem feita por essa comissão, que é composta pelos vereadores aqui dessa casa, uma iniciativa que ela é coletiva, ela não é personificada na pessoa deste vereador. A Câmara de Vereadores de Criciúma está imbuída nessa questão, que é a discussão do Morro dos Cavalos. Vereador Aldinei Potelec, você que relata essa comissão muito bem, para destravar os gargalos que nossa região vem sofrendo sempre que acontece algum sinistro no Morro dos Cavalos. Saímos de lá com a certeza que a Câmara de Vereadores de Araranguá também vai iniciar uma comissão nos ajudando a mobilizar o extremo sul de Santa Catarina nesse quesito, vereador Toninho. E em todas as reuniões que eu vou, o vereador Neri é prova disso, porque vem me acompanhando em todas muito fidedignamente. Eu digo, olha, assim como o vereador Toninho da Embralite
capitaneou isso lá atrás com outros vereadores. Hoje, a Câmara de Vereadores de Criciúma vem capitaneando esse processo na questão do Morro dos Cavalos. Mas, senhores vereadores, o que nos traz à tribuna hoje é indignação. A Câmara dos Deputados deu um tapa na cara do povo brasileiro. A Câmara dos Deputados, mais uma vez, vai na contramão da sociedade. A Câmara dos Deputados, mais uma vez, mostra que vive num mundo paralelo. A Câmara dos Deputados, claro, em Brasília, os nossos deputados, eu não sei em que mundo vivem. Vereadora Giovana Mondardo, Vossa Excelência, que tem uma pré-candidatura muito bem encaminhada, rogo a Deus que vá conectada com a sociedade. Papa Leão XIV, agora recém-eleito, agostiniano que é, um servidor da casa, que o Henrique me lembrou uma frase de Santo Agostinho: que Deus me livre da tentação, mas não agora, porque eu quero falar tudo hoje. É inadmissível que uma Câmara dos Deputados aprove o aumento de número de deputados. 64 milhões por ano. Enquanto o INSS, os nossos aposentados, vereador Toninho, sofrem com um rombo catastrófico. Um rombo que mexe com a vida das pessoas. O deputado Rafael Pezente, do MDB, um deputado que é da nova geração do MDB, que me orgulha muito, que inclusive destinou R$500 mil para a saúde dos criciumenses, apresentou um projeto que previa redistribuição, como prevê a Constituição, de acordo com a população. Mas os estados poderosos, as bancadas poderosas, o sistema podre da política brasileira, rejeitou isso e fizesse com que aumentássemos 18 cadeiras. 18 deputados a mais. Para quê, vereador Toninho da Embralite? Eu quero perguntar para o micro e pequeno empresário, para o grande empresário, para o produtor rural, se isso vale a pena. Sabe o que eu trouxe aqui hoje, vereador Daniel Formentinho? Óleo de peroba. Óleo de peroba. A esses deputados que são tão cara de pau, que não tem nem vergonha. Não tem vergonha de cuspir na cara do povo brasileiro. E aí, presidente, com toda a vênia, não é nem uma cusparada, é um vômito na cara do povo brasileiro. Aumenta um custo de 64 milhões por ano. E falta dinheiro para exame, vereador Miri. Falta dinheiro para educação básica, para o ensino médio, para o ensino técnico, para o fomento aos negócios no Brasil. E a gente está discutindo aumento no número de deputados. Mas esse óleo de peroba também não é só para os políticos de Brasília. A gente precisa se atentar a políticos. E aí eu vou falar da classe política como um todo, porque eu também me incluo nela. Alguns políticos fazem firula, vereador Daniel. Firula ao apagar das luzes, achando que o nosso plenário vai cair no conto do vigário. Esse plenário, essa legislatura, não menosprezando a que nos antecederam, vereadora Giovana, é muito bem preparada. Esse plenário soberano está vigilante e não vai se curvar a compartilhamentos, a likes, a vídeos muito bem produzidos, porque a sociedade está atenta também, percebendo o posicionamento dos vereadores que exercem a sua atribuição com magnitude, com técnica e com conhecimento de causa. Por fim, eu quero parabenizar aos parlamentares do MDB de Santa Catarina, o deputado federal Luiz Fernando Cardoso Vampiro, que, para orgulho nosso, é criciumense, votou contra o aumento de parlamentares em Brasília, no exercício do mandato do presidente Chiodini.
Parabenizar, obviamente, o deputado Rafael Presente, que propôs a redistribuição, como manda a Constituição. E parabenizar também o deputado federal Valdir Cobalcini, que é fruto da juventude do MDB, trabalhou com o ex-governador e ex-senador Cacildo Aldaner, que também votou contra o aumento de deputados em Brasília. Por isso, parabéns ao MDB de Santa Catarina e obrigado aos colegas por essa noite. Com a palavra, o vereador Aldinei João Potelec, do Republicano. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhoras vereadoras e vereadores, público que nos acompanha, cumprimento especial à mesa, a nossa querida vereadora Gorete, que nesse momento preside essa sessão. Senhores vereadores, eu quero fazer um relato bem breve da minha viagem que eu fiz na semana passada. Estive em Joinville, visitando a Câmara de Vereadores de Joinville, o colega vereador Lucas Souza, do Republicanos. Também depois estive na quarta-feira e quinta-feira em São Bento do Sul e em Timbó, visitando 2 usinas de processamento de resíduos, e amanhã eu pretendo trazer mais algumas informações e falar um pouco mais sobre essas visitas nas usinas de tratamento de resíduos. Mas falando da minha visita ao nobre colega vereador lá de Joinville, Lucas Souza, o que me levou a visitá-lo foi um projeto que o vereador ele fez, e na verdade ele foi o promotor que promoveu um programa de regularização fundiária, que é o Lar Legal, que é um programa do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, vereador Daniel. Porém, foi todo o programa, toda a regularização fundiária foi feita pela Câmara de Vereadores através do gabinete do vereador Lucas Souza. E eu achei muito interessante isso, tanto que o vereador foi premiado, recebeu esse ano um prêmio, né, por atuação parlamentar nesse quesito de regularização fundiária. Uma área que era privada, que, através do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 131 famílias foram beneficiadas e conseguiram alcançar a tão sonhada escritura do seu imóvel. Tudo promovido pelo gabinete do vereador Lucas Souza, da cidade de Joinville. E eu fui justamente para conhecer, para entender como foi esse processo e saber exatamente que é perfeitamente possível ser implantado aqui na cidade de Criciúma através da Câmara de Vereadores. E nós sabemos que existem inúmeras famílias que estão precisando de uma escritura pública, e aí a gente precisa fazer um adendo. O município de Criciúma está fazendo, sim, regularizações. A grande parte das regularizações é feita através do programa REURB, que é um programa também de uma lei federal, mas existe o programa Lar Legal. Acho que algumas escrituras foram feitas através do Lar Legal, mas é possível, sim, que a Câmara, né, diferente daquilo que eu acreditava que somente, vereadora Giovana, o Executivo poderia estar fazendo esse tipo de regularização, não. A Câmara de Vereadores também, e o vereador Lucas Souza de Joinville é testemunha disso, pode sim realizar esse programa de regularização fundiária em parceria, vereador Toninho, líder do governo, em parceria com o Tribunal de Justiça através do programa Lar Legal. Nas próximas semanas a gente vai conversar mais sobre isso, inclusive teremos algumas reuniões virtuais com o vereador e com a equipe dele e também com os representantes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Fazendo coro às palavras do vereador Marcos, eu também discordo dessa aprovação do governo federal, lá da Câmara Federal, do aumento de deputados, até porque eu acredito, vereador Neri, a vida real acontece aqui, ó, aqui no município, é aqui que as pessoas vivem, não é lá em Brasília. Se tinha que aumentar aqui, ó, a representação. Obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo, do PCdoB. A senhora tem 3 minutos e meio, vereadora. Boa tarde, nobres colegas, vereadora que agora preside essa sessão, vereadora Gorete, nobres colegas vereadores, aqueles que se encontram no plenário, diga-se de passagem, né? E aqueles que estão aí fora, boa tarde. Se puderem voltar, acho que é importante aqui chamar a atenção para isso. Estamos aqui em 3, 6, 7, 8, 9 vereadores aqui dentro da tribuna, sendo em 17, né? Bom,
Falo isso, vereadores, porque eu queria, na verdade, dividir com os nobres colegas sobre uma visita que fiz no CAPS 3 na semana passada. Todo mundo sabe aqui que a pauta dos CAPS, do Centro de Atendimento Psicossocial, foi uma pauta muito cara da última legislatura, sobretudo do nosso mandato, olhando com muita responsabilidade as condições de trabalho, as condições de atendimento e, sobretudo, como os pacientes acessavam também esses serviços. E, por isso, no ano passado, em mais ou menos agosto do ano passado, o serviço do CAPS 3 foi descontinuado, foi fechado pela Vigilância Sanitária Estadual, foi transferido para uma salinha na sacada do CAPS 2 e lá funcionou até agora há pouco. Transferido, então, para uma sede de 3 andares, que visitei na última semana e pude constatar, de fato, que a estrutura não tem comparação com as demais, ainda que a gente faça a crítica, e fiz aqui quando foi determinado que seria um espaço de 3 andares, o prejuízo que isso causaria, inclusive, para os pacientes, prioritariamente, mas também sobre a dinâmica de ter que acompanhar esses pacientes durante todo o translado, né, entre os andares, seja na ala da internação, seja a ala das oficinas ou dos trabalhos em grupos, né? Então, aqui a gente está falando sobre pacientes com condições crônicas de saúde mental. E eu falo desse assunto porque eu entendo que o acesso aos CAPs, ele precisa ser preservado, e uma luta nossa já antiga também prevê a construção de sedes próprias para os CAPs. E a verdade é que a gente conquistou isso, vereador, pelo menos para um CAPS, através do recurso do governo federal, através do PAC. Então, atuei juntamente ao Ministério da Saúde na época, juntamente, inclusive, presidente, aqui de volta ao plenário, sobre a unidade de saúde do bairro São Luís, né, com os recursos também do PAC. Então, com muita honra, a gente vai poder ter essa sede muito em breve, agora com os desdobramentos. Fiz uma conversa recentemente, inclusive, porque o município estava correndo o risco de perder esse recurso por falta do projeto. E isso aconteceu em várias cidades do estado, então, em decorrência da eleição e o processo todo, que eles não enviaram o projeto arquitetônico. Com a palavra, vereador. Só para contribuir com a sua fala, o CAPS 3 ele vai ser construído uma sede própria lá na Grande Próspera. Estou sabendo. Ali porta próximo à delegacia de polícia da... Não foi pedido do vereador Tony, não. É uma necessidade de todos os vereadores. Exatamente. E quem buscou o recurso de um Trumpac fui eu também. Está tudo certo. Fico feliz de poder anunciar isso para vocês, mas também quero aproveitar esses 20 segundos que me restam para dizer que também será inaugurada ainda esse ano, provavelmente, é claro, com as restrições e o sigilo, a Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência. Então, tem muito que avançar. Gostaria de discutir ainda o efeito da privatização para o serviço de psicologia do município, e acho que isso é uma pauta urgente. Vou tratar um pouquinho mais amanhã. Obrigada. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, a minha questão de ordem nesse momento é para convidar os vereadores que na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos iniciar fazendo uma visita na futura sede da Câmara de Vereadores e também vamos visitar a Avenida Centenário. Então, a Comissão de Obras fará essa visita. Estou convidando os demais vereadores para nos acompanhar. Requerimento de número 285/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, tendo conhecimento que a rua Marcílio Honório Feliciano, bairro Quarta Linha, possui dimensões reduzidas. Questiona se o seguinte: 1. Há possibilidade de transformá-la em uma via de sentido único, apenas de quem entra na rodovia Luiz Rosto, sentido a rua José Rosso? Tal medida se faz necessária para melhorar o fluxo de veículo e trazer mais segurança. 2. Se sim, qual o prazo, se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 219/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza e manutenção, inclusive com recolocação de tampa de boca de lobo, na localidade da rua José Giasse, de frente ao número 128, localidade HG, bairro Quarta Linha.
Indicação de número 220/2025, autor Ademir José Honorato. Construção de 2 lombadas na rua Tranquilo da Molim, uma de frente ao número 1347 e outra nas proximidades da casa de número 1700, no bairro Verdinho. Requerimento de número 286/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: 1. A possibilidade de prolongar a pavimentar com asfalto o estacionamento em frente ao Salão Comunitário do São Brás, bairro Verdinho, sabendo que há um canteiro central e este espaço criará mais vagas nos 2 sentidos da rua. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 221/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção da pavimentação de lajota na rua Abrão Carlos Benetton, bairro Mina Brasil. Requerimento de número 287/2025, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: qual é a previsão de data para a construção da nova sede da Escola José Giassi, no bairro Quarta Linha? B. Após isso, há possibilidade desse espaço atender estudante do 1º ao 9º ano? C. É de interesse também construir um espaço de lazer para as crianças na localidade, no terreno localizado na rua Valdir da Silva? Se sim, há projeto, se não, que justifique-se. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 288/2005, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A Casan realizou uma intervenção na rua Almerindo de Bittencourt, no bairro Pinheirinho, deixando danos significativos na via pública, afetando diretamente comerciantes e moradores da região. Além da pavimentação comprometida, há uma boca de lobo danificada, agravando os problemas de drenagem e aumentando os riscos à população. Conforme informação obtida, a Casan já efetuou o repasse financeiro à Prefeitura de Criciúma para a devida recuperação da via, mas até o momento nenhuma providência foi tomada pela administração municipal, apesar dos informados a previsão ou a data agendada para a recuperação da pavimentação e da boca de lobo da referida via. 2. Caso não haja previsão, que seja apresentada a justificativa para a ausência de providências por parte da Secretaria de Obra. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benoni. Esqueceram um papelzinho aqui, ó. Senhor presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar mais uma vez os nobres vereadores, mesa diretora. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz questão, eu mesmo, geralmente você passa para a sua assessoria escrever os seus requerimentos. Mas eu fiz questão, eu mesmo, elaborar esse requerimento, tanto esse quanto o próximo requerimento. Por que razão? Faz muito sentido os dois, dá para mim já até emendar aqui a minha indignação com essa situação. Líder do governo, meu querido colega, amigo, Toninho, é uma rua bem pequena. Aliás, é um estrago bem pequeno. É natural, todo mundo sabe, Potelec, vereador, que a Casan precisa fazer uma manutenção, vai lá, faz todo o seu trabalho, e depois existe a empresa terceirizada da prefeitura, comando da prefeitura, que vai lá arrumar a lajota. Essas duas situações se arrastam por mais de 2 anos. 2. Secretário Cláudio, vem cá. Vem aqui. Fecha aqui, vem cá. Porque eu quero acreditar, secretário, e todos que estão na Secretaria de Obras, que essa questão não tem a ver com política. Porque o que eu tenho pedido, vereador Toninho, o cidadão aqui é pagador de imposto, tanto quanto o vizinho também é. Tanto quanto o vizinho é. Ele é cidadão de Criciúma, tanto quanto o vizinho é. Por que eu estou falando do vizinho? Fiz foto, fiz vídeo, estivemos lá. Coisa simples, gente. 1 hora de trabalho resolve o problema.
tem um cachorro morando dentro da boca de lobo. Vai lá, é que eu não consegui mandar, que deu um problema no computador da minha assessoria, do meu gabinete, não conseguimos mandar, que eu ia mostrar para vocês, mas amanhã eu volto aqui no meu horário político. Não é esse, não é essa, os que conseguiram mandar. Tem um cachorro morando dentro da boca de lobo nessa rua. Eu mandei foto, sem fazer requerimento, que a gente tenta resolver lá. Ô secretário, por favor, manda alguém aqui. Quem é o Valdir, gente? Um tal de Valdir que cuida da terceirizada. Que não me atende, não. Passaram o contato desse cidadão, acho que ele é cidadão, vou ter que fazer um requerimento para saber se ele trabalha na prefeitura. Liguei para ele. Valdir, quem é? Fala lá com o secretário. Meu amigo, é você que cuida disso aqui. Aí depois voltei a ligar, não atende. Mandou meu amigo, implorando, gente. Por favor, eu estou pedindo pelo amor de Deus. Não, eu estou falando em nome do cidadão que paga impostos. Por que eu estou falando isso? Porque na sexta-feira, esse cidadão que esse problema está na casa dele, na rua Almerindo Bittencourt, no Pinheirinho, liga para a minha assessoria e diz, olha só, estão arrumando a lajota mais logo na frente. Eu acho que vão consertar a minha. Eu falei, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, não precisou de requerimento, precisou vir aqui, tudo certo, vamos lá, sensibilidade, ótimo. Daqui a pouco liga, foi embora. Eu estava ali perto, eu fui lá sozinho. E de lá eu liguei. Não me atenderam de novo. Falei, gente, é uma viagem só, já está na frente aqui, faz o trabalho, gente. Está tudo certo, arruma aqui. É um pedaço de lajota, um espaço pequeno da lajota. Está afundando, o carro do cara vai cair para dentro. É bem na frente da garagem dele, vai cair para dentro do buraco. O prejuízo vai ser maior. E o cachorro morando lá ainda. O cachorro estava lá sexta-feira. Estava lá o totozinho. Estava lá. Aí eu liguei. Não, vamos arrumar agora. Eu liguei, antes de eu subir na tribuna aqui, mandei mensagem para saber. A empresa já está mandando mensagem para mim aqui agora. Obrigado, empresa, por estar nos assistindo. Manda a foto do cachorro, vou mandar vídeo. Vou mandar o vídeo. Antes de eu subir para cá, mandei mensagem. Passaram lá, porque eu tinha esperança que talvez no domingo iria arrumar. Mas não foram arrumar lá. Arrumaram o do vizinho lá, que é pagador de imposto também. O do outro vizinho, que está cobrando já faz 2 anos, não arrumaram. Então, secretário, faz favor aqui, vem cá. Vamos tomar um cafezinho, só nós dois, por favor, e vamos resolver esse problema. Não só esse, mas o demais, o outro que está vindo, que eu não quero subir aqui para discutir, porque o presidente tem compromisso hoje. Mas, por favor, é pequeno, secretário. Uma ordem sua já resolve lá. Liga para o Valdir vai resolver para nós. Requerimento continua em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente. Artigo 99, a linha C, vou me retirar. Entendido, plano, vereador. Senhor presidente, subo bem tranquilamente, nem vou discutir o mérito do pedido do vereador Obadias, e acho que é justo, essa casa tem que cobrar. Mas quero dizer ao vereador Obadias que o nosso governo ele tem ido nos bairros e nos gabinetes itinerantes, justamente resolvendo essas pequenas situações. Agora, o gabinete itinerante vai estar na Grande Rio Maine, e depois do Rio Maine na Grande Pinheirinho. Então, essas questões, esses pormenores, nosso governo está sempre muito preocupado, respondendo a todos que perguntam quem é o Valdir. O Valdir é o diretor do pátio de máquinas. Não é esse? Outro Valdir, então o antigo intendente da Santa Luzia. O vereador Daniel respondeu. Mas eu subo bem tranquilamente, que eu acredito que faz parte da política, o discurso, e é importante mesmo fiscalizar e cobrar, mas eu subo com bastante tranquilidade, dizer que essas questões, essas questões pequenas, que também atrapalham a vida do cidadão, o nosso governo está bem atento, e eu não tenho dúvida que o líder do governo, nessas situações tão pequenas, ele vai levar e o nosso governo Vaguinho vai dar uma resposta muito de imediato, mas eu não poderia deixar de subir aqui
até para dizer para a população de Criciúma que a ouvidoria tem funcionado muito bem, o processo do 156, então o cidadão ele aciona, a própria ouvidoria ela encaminha para os setores responsáveis. Então, subo essa tribuna só para fazer esse adendo. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 289/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Considerando que a Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan realizou uma intervenção nas calçadas de um contribuinte localizado na rua Guilherme Lopes, bairro Santo Antônio, e que, após a execução do serviço, a referida calçada foi danificada, considerando ainda que, conforme informações obtidas, a Casan já efetuou o repasse financeiro à Prefeitura de Criciúma para a devida recuperação do passeio público. Requero que seja informada a previsão ou a data agendada para a execução do serviço de recuperação da calçada mencionada. 2. Caso não haja previsão, que seja apresentado os motivos da demora, tendo em vista que o fato ocorreu há quase 3 anos sem qualquer providência por parte da Secretaria Municipal de Obras. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, obrigado, viu, presidente? Não quero, só para deixar claro aqui, porque esse requerimento que a nossa secretária leu agora, que está em pauta nesse momento, tem tudo a ver também com o requerimento que a gente discutiu antes, problemas de Casan. Esse foi um pouquinho pior, que a máquina destruiu ali a calçada do cidadão, que é pagador de impostos também. Só para responder o vereador Daniel, perdão, desculpa, nós temos um hábito no nosso gabinete de orientar o cidadão. Toda demanda que vem, a primeira pergunta que a gente já faz, fez um 56, abre o protocolo. Eu coloquei ali, obrigado, querido, obrigado mesmo, me engasgou aqui, presidente, essa sessão um pouquinho. Obrigado. Desculpa, senhores. A gente faz esse pedido para o cidadão. Abre o protocolo, para que fique formalizado, tudo certinho, e depois a gente abre uma conversa com a pasta competente. Na sequência, formalizando por requerimentos. Pelo menos o meu gabinete trabalha dessa forma. Então, o vereador Daniel, foi feito conversas e mais conversas. Procurei, agora eu vou ter que abrir também, procurei os 2 intendentes, Nelito, que foi intendente, procurei os 2 intendentes para saber quem cuida de quem, um joga para um. Não, é lá com o fulano, da Rio Maina. Não, é o outro lado de Santa Luzia. Vai eu lá com o carrinho, vou lá no Rio Maina conversar para ajudar o cidadão, se a voz dele, que ele sai de manhã para trabalhar, irmão. E ele só volta 6 horas da tarde, 7 horas da noite. E a prefeitura não abre nesse horário. Às vezes tem que perder a hora de serviço para poder ir lá abrir um protocolo. Para ir lá direto, lá como eles já fizeram. Não consegue. Aí nós vamos lá. Pega o carrinho, vamos lá. Não é comigo. É com o outro lá. Não é comigo. Aí fica jogando. É que é terceirizada. Eu vou baixar um requerimento para saber o trabalho da terceirizada, para saber os relatórios. Porque eu não sei como é que funciona isso. Como é que é regimentado isso. Que transparência é essa? Aí joga um para o outro. Por isso que eu fiz um requerimento tão simples. O trabalho é simples. 1 hora, irmão. 1 hora. E se não fizer, sabe o que eu vou fazer? Pode deixar registrado aqui, ó. Se não fizer, eu vou pegar um carrinho de mão, vou botar areia, pode filmar aí, cadê a imprensa? Pode registrar aí. Pegar cimento e eu vou lá fazer. Eu vou lá fazer. Se ninguém for fazer, porque jogaram, inclusive, o meio-fio lá. Faz 3 anos que o meio-fio está lá em cima. Vou pegar, meu irmão. Aqui é trabalho, filho nordestino aqui. Não fujo do trabalho, não. Eu vou lá e vou fazer, vou trazer foto aqui, ó. Se não fizer. Porque se não fizer também é questão política, desculpa. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 290/2025, vereador Obadias Benoni. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade na rua Liberato Rocha, localizado no bairro São Sebastião. Questiona-se também a possibilidade de serem realizadas melhorias na sinalização da via, como o reforço da pintura da faixa de pedestre, instalação de placa de pare e sinalização de limites de velocidade.
O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 222, número 2025, autor Obadias Benoni da Silva. Instalação de placa denominativa de placa de pare em ponto estratégico na rua Antônio José Valtric, bairro São Sebastião. Requerimento de número 291/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: 1. O município tem conhecimento da situação deplorável em que se encontra o Horto Florestal José Milanês? 2. O município tem planejamento de reformar e manutenção no local? Se sim, quando? E o que será feito? Se não, justifique. 3. O município alguma vez já registrou algum boletim de ocorrência sobre a situação em que o horto se encontra? Se sim, encaminhar cópia. 4. Encaminhar cópia de todas as notificações de 156, ouvidoria, referente ao horto entre os anos de 2022 e 2025. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, primeiro, logo depois eu vou fazer uma questão de ordem só para ajustar, porque é o parque ecológico, né, são duas estruturas diferentes. Mas só para deixar muito claro, e aí eu queria que colocasse algumas fotos que eu encaminhei. Essa é uma das fotos que a gente fez lá, chamado pelos moradores. Fiz questão, isso era antes, em 2016, volta na foto anterior, mesmo ângulo, como está hoje. Bota na nova. Isso é para a gente ver a situação em que se encontra o Parque Ecológico José Milanese, lá no Jardim União, Mina União. É uma situação bem ruim. É porque fica junto, né? Parque Ecológico e Horto, né? O Horto está bem cuidado, tem um melimponário muito bem estruturado, mas esse setor, esse espaço que é um museu da família Milanese, tem um espaço ali para educação ambiental, ele está realmente muito ruim. E eu fui lá chamado pelos moradores, alguns moradores que não quiseram, inclusive, aparecer por medo de represália, e que eu fui lá, quando a gente chega lá, a gente olha, tem garrafa lá que a gente vê que foi utilizado droga com essa garrafa, lata, cigarro, está bem ruim lá, bem feio mesmo, precisa de um ajuste, e aí eu fui fazer algumas análises. Em 2020 tem um requerimento do vereador Paulo Ferrarese, que a resposta foi de que a prefeitura já estava encaminhando a reforma do ambiente. Em 2021 tem 2 requerimentos do vereador Salésio, e num desses requerimentos, isso aí é em 2016, essas fotos aí, e num dos requerimentos foi debatido, e o vereador Salésio falou que tinha uma emenda do deputado Júlio Garcia para a reforma desse ambiente, e que, né, pelo que a gente viu, não teve nenhum encaminhamento. Em 2024 teve 2 requerimentos, um do vereador Paulo e um do vereadora Giovana sobre o assunto. E está lá desse jeito. Então, fiz questão de trazer novamente, levantar o assunto. O vereador Juarez também fez, então, levantar o assunto para que a gente pudesse ter uma resposta um pouco mais efetiva em relação a esse espaço. E fico muito feliz hoje quando o líder do governo e o próprio presidente comentam comigo que a prefeitura nomeou uma pessoa para ficar responsável, né, o Cristófilo agora, para ficar responsável por aquele ambiente. Mas ele precisa de um lugar para poder trabalhar, porque senão vai ter que ser o Tarzan para ficar lá no meio do mato. Senão está bem complicado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Senhor presidente. Senhor presidente, minha questão de ordem é só para essa casa cumprimentar. O Arthur está ali. Arthur é portador de autismo, mas é um querido, veio aqui assistir, amigo do Juarez, nosso amigo também, um queridão. Seja bem-vindo a essa casa, Arthur. Parabéns, Arthur. Indicação de número 223/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção da pavimentação asfáltica da rua 505, nas proximidades do número 140, bairro Mina União. Indicação de número 224/2025, autor Nicola Hilário Martins. Notificação
ao proprietário do imóvel localizado na esquina do cruzamento da rua Vidal Brasil e rodovia Júlio Gaidziski, conforme imagem anexa, para que promova a manutenção da calçada e a sua reconstrução nos moldes de acessibilidade previsto na legislação e nas normas. Indicação de número 225/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção da pavimentação da rua José Scott, próximo ao número 205, bairro Operária Nova. Requerimento de número 292/2025, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe a possibilidade de implantar o Programa Municipal de Padronização de Uniforme Escolar no município de Criciúma, de igual forma como foi implantado no município de Sara, por meio de lei número 4.989/2024, e outras cidades do Brasil, com o objetivo de descentralizar a aquisição dos uniformes, fomentando as atividades dos estabelecimentos comerciais do município na comercialização de uniformes escolares. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite, esse meu requerimento começa a me lembrar o período que fiquei 2 anos de secretário. Eu e o prefeito Clédio Salvaro fomos em todas as 62 escolas do município de Criciúma, levando o uniforme, a mochila, o par de tênis, o abrigo, as camisetas. Mas quando muitas escolas chegavam até no mês de junho, e essa dificuldade, os números não tinham de acordo com aquele aluno, que o aluno muitas vezes cresceu, né, e faltava números para algumas situações. E Sara implantou um projeto lindo e maravilhoso, onde se dá o kit, o valor, chega lá o aluno Marcos Machado, um aplicativo, ele escolhe as lojas para comprar. Isso vai fomentar a economia da nossa cidade. Então, Criciúma gastou este ano 6,3 milhões, deu um custo per capita de mais de R$290 para cada aluno, e isso vai deixar na cidade. Vai fomentar o Ademir na grande quarta linha, o Morro Estevo, a minha irmã vendia lá atrás também os uniformes, o centro da cidade de Criciúma, a Grande Pinheirinho, Vilmaina, então por isso, a Santa Luzia, então por isso eu acho muito importante que o uniforme é questão de segurança, é humanização, transforma. Então, por isso, eu quero trazer esse debate, levar ao governo, para que possamos juntos construir um projeto lindo e maravilhoso, tipo de Sara tem. Precisamos ter qualidade na educação, e isso se faz também pelo uniforme. A igualdade. Por que igualdade? Porque muitas vezes, algum aluno tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, compra um tênis de marca, e chega lá, o outro não tem, começa a ficar um pouco retraído. Então, tudo isso precisamos, acho que, estabelecer, vereador Potelec, essa ação tão importante, esse custo-benefício para os alunos, trazer para a nossa cidade. Então, eu sei que os 22 mil alunos da rede pública municipal, seria de muito bom agrado que todo o bairro da cidade nós temos uma escola. Então, vai ter mais qualidade. Hoje, para ter uma ideia, está chegando os uniformes, vereador Márcio, e quem está entregando é a central de alimentos. Você imagina separar número por número de acordo com o que o gestor mandou. Então, envolve mão de obra, tem um custo-benefício, caminhões para fazer entrega, 3, 4 funcionários à disposição, e quanto que a loja poderia fazer tudo isso. O aluno Márcio chegaria lá, o meu número é 8, meu par de tênis é 40, e estaria à disposição já para ele levar embora. Então, eu trago esse debate para que possamos junto construir, junto com o governo. Fiz uma troca já com o secretário Tita, para que possamos juntos trazer uma grande alternativa e cada vez mais trazer a humanização à nossa cidade. Requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, cumprimentar o vereador Miri pelo requerimento, porque a gente se encontra muito no debate da padronização, da unidade, sobretudo da segurança também desses estudantes, né? Mas me preocupa um pouco
essa perspectiva quase que de uma noção econômica sobre os uniformes. O uniforme tem que ser gratuito. Todo mundo tem que receber 2 ou 3 peças. Outras cidades, o Recife tem algumas iniciativas que me chamaram a atenção recentemente. Eles têm uma lavanderia própria. Primeiro que eles têm produção própria dos uniformes, lá eles chamam fardas. Produção própria. E, no segundo plano, lavanderias. Então, se a criança chega na escola com aquele uniforme um pouco já desgastado, sujo, por uma série de condições de vulnerabilidade social que podem ocorrer, vai lá, lava, empresta um outro. Então, acho que talvez ter uma retaguarda sobre isso me parece mais eficaz do que estimular quase que uma disputa econômica e comercial sobre a própria comercialização dos uniformes. Então, isso me preocupa. Me preocupa porque eu defendo que seja de graça. Pois é de graça. Então, como é que vai ser feito isso? Distribuir com as costureiras das lojas, enfim, dos bairros, para que possam comercializar o uniforme. Me preocupa, talvez até me parece que até tirar a responsabilidade, em certo grau, do serviço público, dos agentes públicos sobre os uniformes, né? Então, me chama a atenção e quero dizer que, obviamente, a gente se encontra no lugar da unidade sobre a segurança, sobre uniformizar de fato, mas me preocupa um pouco sobre essa cultura de comercializar algo que é gratuito e que a gente precisa melhorar, né? Distribuir o planejamento disso precisa ser melhorado, e acho que é algo que a gente vem vendo que na última legislatura foi sempre assim. No começo do ano o debate era o mesmo sobre o tema, ele se reforça, mas muito pela distância da falta de planejamento. É mais uniforme que a gente precisa? Então a licitação tem que aumentar. A distribuição ser melhor feita? Então pode ser feita pela escola, por exemplo. Então, infinitas condições. Aí me chama a atenção um pouquinho isso. Só isso. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 226/2025, autor Valmir D'Agostin. Instalação de placas denominativas das seguintes ruas do loteamento Jardim Bittencourt, bairro Argentina: Caipó, Tupiniquim, Chavante, Aimoré, Tamoio, Tupinambá, Tocantins e Ruberval Conte. Indicação de número 227/2025, autor Valmir D'Agostin. Pavimentação na rua Ruberval Conte, bairro Argentina. Requerimento de número 293/2025, autor Márcio Darós da Luz. Realização de audiência pública no próximo dia 11 de junho, no ano corrente, às 19 horas, no plenário Antônio Guglielmo Sobrinho deste Poder Legislativo, para debater a alteração da denominação da rua Líbero Ducione, localizado no bairro São Luís, que passará a denominar-se Rua Délio Buzênio. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 294/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Existe projeto para recapeamento asfáltico na rua Guilherme Lopes, localizado no bairro Santo Antônio? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? 2. Existe projeto para recapeamento asfáltico na rua José Alímpio Brás, também localizado no bairro Santo Antônio? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Marcos Machado. Boa noite, presidente, colegas. Esse requerimento, essa demanda da comunidade, chegou no gabinete por via de um morador do bairro Santo Antônio, o Marcelo Severino, e a gente tem essa dificuldade de falar sobre essas questões de infraestrutura, né? Há algum tempo a gente vem percebendo que a gente tem essa dificuldade, então o que nos resta como vereador é fazer um requerimento, subir à tribuna e dar satisfação para quem nos coloca aqui. Porque as pessoas querem nos ver falando sobre os problemas
que eles têm nas suas comunidades. A rua Guilherme Locks, ela passa na frente da escola, é a geral do ônibus, e nós precisamos saber se existe um projeto para recapar aquela rua que está numa situação extremamente calamitosa. A João Alípio Brás, que também é uma geral de ônibus, também precisa de atenção. Eu não vou subir aqui para discutir o outro requerimento, porque também é na mesma comunidade, aquele que eu pedi a questão de ordem, que é na rua Luiz da Altoé, também no bairro Santo Antônio, precisando aí de uma pavimentação asfáltica. Então, é importante que o Poder Executivo e a Secretaria de Obras nos dê atenção nesse sentido. Então, secretário, por gentileza, nos responda aí, tá bom? Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 295/2005, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Existe projeto para pavimentação asfáltica na rua Luiz da Altoé, bairro Santo Antônio? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Antes de encerrarmos, quero deixar um comunicado. Para o dia 19, segunda-feira que vem, há um pedido da Defensoria Pública. Eles queriam uma audiência pública, porque é o dia da Defensoria Pública, tá? E eles gostariam de alguns minutos para estar explanando. Como as nossas tribunais já estão com 2 meses, os finais já estão todas as terças ocupadas, então eles pediram se na segunda-feira alguns vereadores aqui que não fosse usar o seu tempo, que cedesse o seu tempo, para que eles pudessem estar aqui, tendo aí uns 15, 20 minutinhos para estar explanando. Eu sei que a maioria dos vereadores precisamos recorrer à própria Defensoria Pública, então acho que é um espaço que os vereadores que puderem estar cedendo, eu vou colocar no grupo dos vereadores ali e a gente vai conversando durante até na segunda-feira. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Não havendo matérias pautada mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima, que será no dia 13 de maio, próxima terça-feira, no nosso horário regimental.